Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em comemoração ao Dia do Pastor Presbiteriano, proposta pelo vereador doutor Paulo Dyer. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador doutor Paulo Dyer. Para compor a mesa, convidamos o presidente do Presbitério Oeste Goiânia, pastor Rogério Bernardes da Mota. O secretário executivo, reverendo Aurindo César Lima Filho, representando o Presbitério Sudoeste. Pastor Saulo Pereira de Carvalho, neste ato, representando os homenageados do dia. Pastor Walter Pereira de Souza. Da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o pastor Gustavo Nunes Ribeiro. Com a palavra, o presidente para a declaração de abertura desta solenidade. Sobre a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial em comemoração ao Dia do Pastor Presbiteriano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Convidamos o pastor Saulo Pereira de Carvalho para falar em nome dos homenageados. Quero saudar aqui o vereador Dr. Paulo Dyer, que autor da proposta, da realização e também que preside a mesa, e através da saudação a ele, saudar também os colegas de mesa. Saudar aos pastores aqui presentes, esposas que também vieram, filhos, amados irmãos e amigos. É uma grande honra para nós, pastores, receber essa homenagem. O dia 17 de dezembro foi considerado como Dia do Pastor Presbiteriano, porque é a data, em 1865, que foi ordenado o reverendo José Manuel da Conceição, primeiro pastor protestante nascido em terras brasileiras. E essa data se tornou, então, comemorado o Dia do Pastor Presbiteriano. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, apesar de que é um pouco estranho receber esse tipo de honra, mas agradecemos ao município pela honra de homenagear os pastores presbiterianos. Nós sabemos que, sociologicamente falando, essa honra ela é devida, sim, no aspecto de que nas terras onde chegou o Evangelho,
onde o protestantismo foi instalado, isso sempre trouxe grandes benefícios para a nação, para a sociedade, para aquele povo. Pode-se examinar a história de todas as nações onde chegou o protestantismo. Nós sabemos que, a partir do momento em que nós, pastores, desenvolvemos a nossa função, existem algumas consequências ou alguns resultados, falando ainda no aspecto sociológico. Quando o Evangelho é proclamado e as pessoas se quebrantam aos pés de Jesus, há uma transformação de vida que é refletida na nossa sociedade, naquilo que acontece na nossa sociedade. São melhores cidadãos que estão servindo à nossa nação. Quando um pastor, através do seu ministério, faz com que um casamento seja restaurado, não apenas ele está trazendo para a nossa sociedade a manutenção dos bons valores, da família, da moral, mas também gerando outras pessoas que estarão replicando isso. Quando um pastor educa uma criança no Evangelho, ele está formando um cidadão de bem, que estará desenvolvendo um bom testemunho na sociedade. Enfim, se formos alistar aqui as diversas facetas do ministério pastoral, não permitiria a gente citar aqui, nosso tempo seria curto. Mas, senhor presidente, quero ressaltar aqui de que todos esses benefícios que a igreja traz, que o pastor traz ao desenvolver com fidelidade o seu ministério, são apenas efeitos colaterais, vamos dizer assim. Não é esse o propósito para o qual nós desenvolvemos o nosso trabalho, o nosso ministério. Nós não vivemos em função desses efeitos colaterais, a despeito de eles existirem e a nível da sociedade ser a parte visível do benefício que o Evangelho traz para a sociedade. Nosso foco maior, propósito maior da nossa vida, é o chamado que Deus tem colocado no nosso coração. Chamado que um dia nós atendemos e, em função disso, não tratamos o ministério como sendo uma profissão, mas como um chamado. A diferença é que quando você se dá mal na sua profissão, quando você sofre algum tipo de perseguição na sua profissão, quando você se decepciona com a sua profissão, você tem a alternativa de mudar de profissão. Mas não é esse o caso do ministério. Não é a nossa profissão, é o nosso chamado. É isso que faz com que o pastor, mesmo sendo às vezes mal visto, até pela sociedade, talvez até pelos próprios seus, né, que acontece vez por outra, é isso que faz com que os pastores persistem, insistem em continuar servindo a Deus nesse ministério. Nós somos chamados e sabemos que o mesmo Deus que chamou é aquele que capacita, é aquele que nos equipa para isso, é Ele que nos dá a força necessária para seguir adiante, inclusive com os ministérios diversos, as diversas nuances ministeriais, como temos aqui nosso capelão no hospital, outros que são capelães das corporações da Polícia Militar e Bombeiros, outros que são educadores, que estão trabalhando, outros que trabalham com crianças carentes. Todas essas nuances, todos nós ali servimos, porquanto fomos chamados para isso. E é nesse chamado de Deus, nessa convicção de que Deus que nos chamou e Ele que nos capacita, é que nós persistimos, é que nós insistimos, é que nós não abrimos mão, a despeito de, como diz o apóstolo Paulo, vez por outra, sermos chamados de lixo da sociedade, como vez por outra acontece, nós sabemos quem nós somos e quem é o Deus a quem servimos. É por isso que nós persistimos. Sabemos também das grandes dificuldades que existem nesse país no que diz respeito a ser pastor. Se tornou um termo pejorativo em diversas áreas. É por isso que a Igreja Presbiteriana
considerando os diversos escândalos que às vezes envolvem pastores, como existe em toda a área de atuação. É por isso que a Igreja Presbiteriana tem um zelo imenso com relação à seleção, ao treinamento e à supervisão de seus obreiros. Porque nós entendemos que Deus nos capacita, mas nós precisamos cuidar uns dos outros, a fim de sempre dar um bom testemunho à nossa sociedade. E eu quero concluir essas palavras, senhor presidente, lembrando desse fato de que é Deus quem nos capacita. E quero lembrar isso porque nosso propósito, a nossa vida, se Deus é quem nos capacita, se Ele nos chama, se Ele nos qualifica, se Ele nos capacita, então o resultado de tudo é que toda a glória do que seja lá o que fizermos pertence a Deus e não a nós. Recebemos sim, senhor presidente, essa honra que o poder público municipal estende a nós como pastores, mas queremos estender essa honra até a presença de Deus e tributar a Deus essa honra, essa glória por tudo que Ele tem feito através de nós, a despeito de nós, ainda assim Deus tem agido. E por isso, com alegria no coração, recebemos essa honra da Câmara Municipal, mas tributamos a Deus toda a glória e toda a honra. Muito obrigado, senhor. Senhoras e senhores, nesse instante, o vereador Dr. Paulo Dyer prestará, em nome da Câmara Municipal, homenagem aos pastores presbiterianos através da outorga do diploma de honra ao mérito. Convidamos o vereador Dr. Paulo Dyer para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem. Para receber sua homenagem, convidamos Aurino César Lima Filho, Gustavo Nunes Ribeiro, Rogério Bernardes da Mota, Saulo Pereira de Carvalho, Walter Pereira de Souza, Belmiro de Oliveira Campos, Abinaildo Durães da Silva, Deneval Naves Carneiro, Douglas Bastos Boaventura da Silva, Edson Eduardo Caetano, Elias Victor de Araújo, Hélio Francisco, Enio Moretti, Gil Donizete da Silva, em memória, representado por Débora de Castro Malveira e Silva. Hélio Francisco Alves, Índio de Souza Mesquita, Jones Fernando Augusto da Silva, João Batista da Silva, João Batista Gomes Coelho, Carley Guilherme França, Kleiber Almeida Moraes, Márcio Raimundo Leão Ramos, Marcos Antônio Bastos de Almeida Braga, Marlúcio Caetano Borges, Otaviano Seixas Dourado, Otávio Alves Caixeta Júnior, João de Deus dos Santos Silva, Roberto Carlos dos Santos, Rony Almeida da Silva, Rubens Jacinto Bruno, Silas Rebouças Nobre, Wagner Góes de Arruda,
Weder Barbosa de Oliveira, Wycliffe Porfírio Nobre, Leopoldo Steckelberg, Neusmane Elias de Souza Dias, Gabriel Pereira de Medeiros, Orlíquio Alessandro Camilo. Com a palavra, o presidente para suas considerações finais. Agradecemos a todos que aqui compareceram e declaramos encerrado esta solenidade. Convidamos os homenageados a se perfilarem aqui na frente com os seus diplomas para uma foto oficial. Pedimos a todos que fiquem de frente para a mesa diretiva e informamos que as fotos tiradas nesta entrega dos diplomas estarão disponibilizadas no site da Câmara Municipal. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Vamos tirar nossa foto oficial.